Que manhã gloriosa. Que manhã gloriosa. Porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Oh Pai, o Senhor está aqui. Não somente dentro de nós, mas com a sua presença manifesta no nosso meio. O Senhor está aqui. Nós te exaltamos, Senhor. E nessa manhã nós exaltamos a sua palavra. Vida. Pois ela é vida para nós. A sua palavra é vida para nós. Vida para nós. Obrigado, Pai. Nós levantamos as nossas mãos como sinal de rendição. Total rendição. E quando nós fazemos isso, nós declaramos: agora é com o Senhor. Eu não vou fazer mais nada. Agora é com o Senhor. Porque eu estou rendido, entregue ao seu senhorio, sabendo quem o Senhor é, que o Senhor é bom, o Senhor é o nosso dono, o Senhor contém a vida, a vida, a vida está no Senhor. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, obrigado, obrigado pela sua palavra em nós, diante de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor é bom. Amém. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Pode ser que daqui a pouco vocês voltem. Fiquem ligados no Espírito. Se o Espírito conduzir para subir, vocês sobem. Não precisa esperar ninguém falar nada não. Amém? Você pode ficar à vontade. Obrigado. Obrigado. Aleluia, Deus é bom. Graças e paz, bom dia, igreja. Amém? Deus é bom demais. E eu sei que você já orou antes de sair de casa. Sei que você já orou ao chegar aqui. Mas eu quero orar com você essa manhã. Amém? Antes da gente começar aqui, o que a gente tem que fazer. Eu quero orar com você aquilo que está escrito em Efésios 1:17. E já fica a dica para todo líder e todo ministro. Faça essa oração diariamente. Pelos seus liderados, pelo seu povo, pelas pessoas a qual Deus te colocou à frente. Amém? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele os chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Pai, nessa manhã eu faço essa oração mesmo. Olhos do entendimento abertos. Os olhos do entendimento dos meus irmãos abertos. Os olhos abertos. E nós nos submetemos essa manhã à assunção de revelação e sabedoria. Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor confiou a mim, eu possa passar da melhor forma possível. Por isso que eu me submeto à unção do seu Espírito. Uma unção de ensino essa manhã, ó Pai, em nome de Jesus, operando neste lugar. Que o ensino é o cerne desse ministério e dessa igreja. Porque é aprendendo da sua palavra que nós podemos ter uma vida diferente. Amém? Aleluia. Deus é bom, irmãos. Essa semana está a começar aí uma semana que é santa. Irmãos, Deus fez de nós santos. Então qualquer dia que você vive é santo. Amém? Aleluia, Deus é bom. E aí pensando, porque domingo que vem é Páscoa, e eu estava com muita inclinação de falar sobre a ressurreição. Mas não é isso que eu vou falar. Eu só quis te instigar, porque lá em Hebreus 6 que diz que um dos pilares, um dos fundamentos
básicos para todo aquele que é cristão é saber sobre ressurreição. E eu quero te estimular mesmo essa manhã, vai estudar sobre ressurreição. Sem a crença na ressurreição, o cristianismo desmorona. Se não entendermos o que é a ressurreição de fato, não existe cristianismo. Mas eu não vou falar de ressurreição. Vamos falar da promessa. A promessa a qual o próprio Jesus fez a nós. O Espírito Santo. Eu gosto demais, gente. Gosto demais sobre estudar, sobre ouvir e sobre falar sobre o Espírito Santo. Porque existe muita coisa por aí e eu quero também te blindar essa manhã. Não sai procurando qualquer coisa para ouvir na internet, amém? Paulo vai dizer uma certa vez a seu filho na fé, Timóteo, que ia chegar o tempo que ia ter tantos mestres, mas mestres de si mesmos. Pessoas procurando algo para poder agradar a própria carne, pregavam coisas. E chegou esses tempos, e se você vai para a internet, você vai ver muito disso. De gente que se diz mestre da palavra, mas que não conhece o Deus que ele diz que prega. E nós temos que conhecer. E nós vemos muitos ensinos e muitas coisas errôneas a respeito do Espírito Santo. E eu quero já te falar o seguinte, o Espírito Santo é Deus. Amém? O nosso Deus é um Deus trino. É o Deus que é um e são três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós vemos o Espírito Santo já desde na criação, lá em Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo é alguém que a gente deve considerar e deve aprender sobre ele. Amém? E eu quero que você já abra. E nós vamos ler Bíblia hoje, hein? Se você não leu na semana, hoje você vai bater essa cota. A gente não lê para poder bater cota de crente, a gente lê porque a gente sabe que precisa se alimentar da palavra, que é ela que traz transformação para a gente. É por isso que a gente lê a Bíblia todo dia. Amém ou nem por isso? Uai. João 14. Vai lá e não fecha sua Bíblia não desliga seu telemóvel, nós vamos dar uma passeada aí, vai dar tempo em nome de Jesus, obrigado, Pai. João 14, a partir do verso 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Aleluias. Jesus já começa a falar assim, eu vou partir, eu vou para o Pai, mas fica tranquilo, porque eu vou. E no original, eu vou deixar um outro consolador, alguém como eu para vocês. É isso que Jesus ia dizer, Ele ia para o céu, mas queria deixar alguém semelhante a Ele para nós. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não conhece, mas nós cristãos conhecemos. E não só isso, o próprio Jesus vai dizer, estará dentro de vocês. Mas aí lá em João 16, Jesus, nessa mesma tônica, vai dizer em João 16, a partir do verso 5. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Por quê? Jesus anunciou a morte para os discípulos e os discípulos ficaram tristes.
Porque ele fala assim, Jesus, não vou te perder, está tão bom o senhor aqui, fica aqui, vai não, senhor. Fica com a gente aqui. E é por isso que ela fala assim, olha, eu preciso de ir, eu tenho que ir, mas fica tranquilo, vamos mandar alguém igual a mim. E ele vai estar com vocês e dentro de vocês até o fim. E aí continuando, no 7, todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Eu estou lendo a versão King James, tá? Lá dá tudo certo. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o Consolador não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus falou que a única forma do Espírito Santo agora estar no nosso meio e em nós, era se ele fosse. Jesus foi. Nossa, vou ter que pregar tudo de novo, vou ter que voltar lá atrás, desde a obra da redenção. Jesus foi. Jesus subiu, amém? Então você já crê nisso. Já é um caminho bom. Jesus foi para o Pai. Jesus veio, padeceu, morreu, mas ressuscitou. E abrindo parêntese, só existe sexta-feira santa, porque tem o sábado de aleluia. Lá fora as pessoas se entristecem e vivem a sexta-feira santa. Não pode fazer nada, não pode pentear o cabelo, não pode varrer a casa, não pode fazer comida. Por quê? Hoje é o dia que Jesus morreu. Ei! Ele não está morto, porque Ele morreu, mas o mesmo ressuscitou. E é isso que faz de nós filhos, não a morte, mas a ressurreição. Não é a morte o motivo da nossa fé, mas a ressurreição do nosso Senhor. Porque Ele morreu sim, para morrer o seu pecado. E glória a Deus que Ele morreu. Que isso? Glória a Deus que Ele morreu. Era para isso que Ele veio. Porque quando Jesus morre, morre junto o seu pecado. Ele resolve a questão do pecado na humanidade. Morreu com Ele, mas Ele ressuscita. Para que agora nós possamos viver a vida dele. Nossa! Irmãos, a palavra tem que mexer com você. A palavra tem que mexer com você. A sua condição era nascer, viver e ir para o inferno. Podia fazer o que for, você ia para o inferno. Mas com Jesus e a ressurreição dele, agora você, mesmo que morto em seus delitos, reconhecendo o senhorio de Cristo, você agora vive eternamente. Jesus inaugurou um céu só para casa de você. Amém? E é isso que ele vai dizer aqui. Nós vemos então em João 14 e João 16, o próprio Jesus falando sobre a vinda, sobre aquele que ficaria aqui no lugar dele, o Espírito Santo. É maravilhoso isso. É maravilhoso. E agora vamos em Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do verso 3. Ei, aleluia, vai dizer assim. Eu vou ler na outra aqui. Você ainda mexe com Bíblia de papel? É bom, né? Está meia comida já. Atos 1, a partir do 3. Vamos do 2. Vamos do 1. Atos 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Isso é Lucas falando, escrevendo essa carta para o seu amigo Teófilo. E quando ele fala do primeiro relato, ele está falando do Evangelho de Lucas. Quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele mandou para Teófilo. E agora ele está a escrever a carta de Atos dos Apóstolos, também mandando para esse amigo Teófilo. Tem um amigo que fale as verdades com você.
Olha lá. Não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que foi elevado ao céu. Quem? Jesus. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. O tempo que Jesus ficou ressurreto aqui, 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus. Uau! Irmão, outro parênteses. A gente gosta daqueles cultos de mover, não gosta? Gosta, gente, pode falar. Gosta, eu gosto. Quem estava aqui domingo passado? Aquela coisa, mover do Espírito, fogo, poder, demonstração de sinais e maravilha. É isso, a gente gosta. Mas Jesus ficou ressurreto, com um corpo glorificado, 40 dias ensinando para o povo. Agora vamos trazer um equilíbrio. O mover do Espírito é importante, porque nós estamos na dispensação do Espírito, e a gente vai ver a partir aqui para frente o que está acontecendo agora, qual que é a realidade da igreja. Mas não despreze os dias de ensino. A gente tem culto de ensino nessa igreja. Quarta-feira está aí. E você está na sua casa. Vem para cá. Aleluias. Verso 4. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Quando que eles ouviram essa promessa do Pai? Quando que eles ouviram essa promessa sobre o Espírito Santo? João 14, João 16. Quando vocês ouviram? Lá naquele dia que eu falei que eu ia deixar um consolador? Pois é, espera. Não aparta aqui da cidade. Pois João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Meu Deus, é Jesus falando. Não foi um pastor pentecostal que disse isso. Você acredita? Meu irmão, outra coisa. Estou empolgado hoje. Eu sei que às vezes para poder organizar a nossa cabeça, existem as denominações de igreja pentecostal. Vamos chegar lá. A igreja nasce no Pentecostes. Toda igreja é pentecostal. Saí daqui. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu o reino de Israel? Porque o povo queria o quê? O reino de volta. Eles não aguentavam mais a opressão do Império de Roma sobre eles. E eles queriam ver uma atitude o quê? Uma mudança política, uma mudança ali de cenário, de sistema. E Jesus estava falando com coisas muito mais profundas e muito mais reais do que esse sistema do mundo. E ele vai continuar. No verso 7, e lhes disse, Jesus: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, Marinha Grande, por onde você for. Amém. Agora olha só, interessante aqui. Jesus vai mostrar dois aspectos do Consolador para nós. Ele vai dizer que, lá no livro de João, que o Espírito Santo viria para poder habitar dentro de nós. A gente leu isso, amém? E agora ele está a dizer, que era para o povo ficar, que esse mesmo Espírito Santo ia revesti-los de poder. O que se passa aqui? Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, que agora nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida, e não mais na lei da morte e do pecado. Por quê? Porque agora o Espírito em nós, o Espírito em nós, o Espírito dentro de nós, nos faz andar
em verdade daquilo que é agora a dispensação que a gente vive. O próprio Espírito em nós nos auxilia a compreendermos a palavra dele. O Espírito em nós, filhos, agora guia os filhos no seu dia a dia. Meu irmão, você não tem desculpa para falar que não sei o que fazer da minha vida, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, o que eu faço? Não sei se eu estudo, não sei se eu trabalho, não sei se eu não faço. Não. Você, uma vez que fez de Jesus o Senhor da sua vida, a palavra é categórica e diz que o Espírito Santo está dentro de você. Para quê? Para guiar. Nós também vamos ver na palavra que todos os filhos são guiados pelo Espírito. Aleluias. Agora, eu queria entrar aqui vamos adentrar junto aqui nesse assunto sobre o Espírito. O próprio Jesus disse que Ele iria para o Pai, Ele deixaria o Espírito, e esse Espírito habitaria agora dentro de nós. Amém? E isso é um sinal daquele que fez Jesus Senhor, que agora aquele que é filho de Deus tem o Espírito Santo morando dentro dele. Amém? Mas ele também vai dizer esse outro aspecto de revestimento de poder. E agora, nos dias de hoje, que o negócio agarra. E agora é por causa de não compreender que as pessoas saem pregando aquilo que elas acham que é o correto. Meu irmão, não veja a palavra diante de uma visão teológica, veja a palavra através dela mesma. A professora dessa semana, na escola bíblica, disse isso. Essa semana está tendo a matéria graça, e a professora falou isso. A palavra deve ser interpretada por ela mesma. A gente vai ver, de certo ponto, Paulo falando isso com o povo. Olha, vocês ficam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês são de Deus. Ei, vocês são de Deus. Nós não pregamos aquilo que Kenneth Hagin pregou. Nós pregamos aquilo que nós aprendemos da Bíblia. Kenneth Hagin foi um homem usado por Deus para trazer ensino para nós. Amém. Mas nós compreendemos que a Bíblia é explicada por ela mesma e ela é o suficiente. Somente a Escritura. Somente a Escritura. Te amo, João Calvino, o Senhor está no céu, mas eu não vejo a Bíblia a partir da visão de um homem, eu vejo a Bíblia a partir dela mesma. Mas Calvino disse, Armínio disse, e o que a palavra disse a respeito dela mesma? Ei! A palavra vai dizer que se alguém pregar algo contrário a ela, seja maldito, seja anátema. Isso eu falo de mim, a Bíblia fala de nós, qualquer ministro. Se eu vier aqui em cima para falar alguma coisa do que eu acho que não é Bíblia, me chama de maldito. É o que a palavra diz. Paulo vai dizer a Timóteo, essa palavra é digna de confiança, porque toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito. Se ela foi inspirada pelo Espírito, se eu tenho agora o Espírito dentro de mim, que me ajuda a aprender tudo aquilo que ele disse, eu não preciso da visão de um Calvino, de um Armínio, não preciso da visão de ninguém. Eu preciso da visão da Bíblia. Nós não defendemos uma cartilha, nós aprendemos a Bíblia, agora nós vamos defender a Bíblia. Amém? Amém? Pode ser quem for, Bispo Guto chegou aqui, falou algo contrário. Amo demais o Senhor, mas aqui está escrito isso não. Amém, irmãos? Sejam zelosos com a palavra. Vocês podem gostar de mim, mas se eu falar alguma coisa errada, não me ouve. Não me ouça. É a palavra o nosso crivo, a palavra que traz vida, é a palavra que nos guia, a palavra que nos transforma. E é por isso que eu não vou caçar mestres de internet, porque você tem um mestre dentro de você, o ajudador, o consolador. Quer entender a Bíblia? Vai ler a Bíblia.
Larga de preguiça. Vai ler. Se você é filho, você tem o Espírito dentro, e o Espírito vai te auxiliar na leitura da palavra do Senhor. Amém? Agora volta comigo em Marcos, por favor. Estou gritando demais, desculpa, gente. A gente vai para estádio de futebol, aí o Cruzeirão, maior de Minas, faz gol. A gente grita, ei, gol! E aí diante da palavra fica, meu amigo, um time de futebol não me dá nada, a palavra me dá vida. Se a própria palavra não mexer com você, nada mais vai mexer. Se a palavra não mexer com você, reveja os seus conceitos. Desprenda das coisas dessa terra, porque você é espiritual. Paulo vai dizer que os homens espirituais discernem as coisas espirituais. E é por isso que você tem que vibrar com essa palavra. Isso não é só um livro, isso é a própria palavra de Deus. Isso saiu da boca de Deus para você. Amém? Vai dar certo. Não fiz cardio essa semana. Eu, o pastor Francisco e o pastor Marlon vamos fazer cardio. Já tem um pastor maromba aqui, ó, marunzão. Né? A palavra diz que sempre tem um Noé para poder condenar a geração, né? Aí vem todo mundo barrigudo, isso aqui, aí vem o pastor Marum. Aí daqui a pouco entrou Gelsen. Nossa, Deus. Bora, Chico, vamos correr. Amém, vamos lá. Vamos perder essa pança de torresmo. Aleluia, não sai na oração, você tem que malhar. Amém? Ei, glória, podia sair na oração. Promessa sem jeito. Ai. Vamos embora, vai dar certo. Obrigado. Mas a minha esperança é que no dia da glorificação o nosso corpo vai ser transformado. Ei, na glória vai dar tudo certo. Six pack. Six pack vai ter. Amém. Vai lá. Não perde não. Foca aqui. A conversa paralela aí. Marcos 16. Marcos 16, a partir do verso 17. Vai rápido lá, que nós temos mais uns textos para ler aqui. Aleluia. Marcos 16, a partir do 17. Gente, a gente vai ler agora Jesus falando. Amém? É Jesus falando. Vocês conhecem Jesus? É Jesus falando. Vamos começar do 15. Que o 15 você sabe de cor. Todo mundo sabe. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. 17. 17. Segura o 17. Jesus falando: e estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós vemos desde o 15 ao 17 3 afirmações de Jesus Cristo. Na verdade, a primeira é uma ordem, as outras duas são uma afirmação. Ele disse: é isso, ponto final. Amém? A primeira ordem é o quê? Ide e pregai o evangelho. Isso é uma ordem. Só que uma ordem, por mais que tenha saído da boca dele, se eu não atender ou obedecer essa ordem, nada acontece. Amém? Agora, as outras duas sentenças, as outras duas afirmações de Cristo, que ele diz que é isso e ponto final, não depende mais de uma ação física, por exemplo, do ir pregar, mas agora de uma ação do coração, que é o quê? Crer.
Quem crer e for batizado vai ser salvo. O que é isso? Após ouvir a pregação e conhecer sobre Jesus, se eu creio, eu estou salvo. Amém? Por quê? E é muito simples, é só crer. É crer no coração. Por quê? Porque essa afirmação está estabelecida por Cristo. Gente, vai ser assim. Creu, salvo. Ponto. Só que a outra afirmação em 17 também é algo estabelecido por Cristo. E só depende também que você creia. E vocês veem um caminho que ele vem traçando. Pregação do Evangelho, ou seja, chegando aos incrédulos, ouvindo a pregação e sendo salvo, deixando de ser incrédulo para se tornar filho, e agora coisas para filho. Amém? Amém? Que é o 17, é uma afirmação que agora é para o filho crer. E nós temos 5 sinais. E essa palavra sinais é a palavra seimion. Seimion quer dizer um ocorrido incomum transcendendo o curso comum da natureza. Ou seja, ele vai falar agora de coisas espirituais. Coisas que a lógica e o entendimento humano não vão ter jeito de explicar. E são 5 sinais, são 5 maravilhas, são 5 prodígios. O que é? Expulsar demônio. Quem já expulsou demônio aí? Aí, ó, sei. É crente da canela de fogo. Expulsar demônio, falar em novas línguas, pegar a serpente, se eu tomar veneno no morro, e impor as mãos dos enfermos e serem curados. 5 sinais. Agora, olha que interessante isso. 5 sinais que demonstram poder. Poder de Deus. E eu estava lendo nisso, olha só como que Deus é perfeito. Porque nós podemos separar esses 5 sinais em 3 categorias. O poder de Deus para mim, o poder de Deus por mim e o poder de Deus através de mim. O poder de Deus através de mim, impondo as mãos nos enfermos e eles sendo curados, e eu expulsando demônios no nome de Jesus. O poder de Deus por mim é uma proteção sobrenatural. O que é? Se eu tomar um veneno por engano, ou se eu pegar algum bicho, nada vai acontecer de forma sobrenatural. A gente vê isso com Paulo no capítulo 28 de Atos, o pastor Francisco disse isso aqui, na ilha de Malta. Pegaram a revelação. Paulo na ilha de Malta, no capítulo 28 de Atos, ele vai pegar uns gravetos para fazer uma fogueira, uma víbora vem, garra na mão dele e fala assim, sai daqui, senhor. E vai e faz a fogueira. O que foi isso? Isso aqui, esse sinal em operação. Esse sinal em operação. Eu contei isso em casa, e você, meu irmão, você tem que ter o coração aberto como uma criança para aprender a palavra. Eu falei disso aqui dentro de casa e a Zoe estava perto. Porque eu falei assim, e hoje não quer dizer que é só para serpente. Só para serpente que eu vou ter proteção. Não, você tem proteção sobrenatural. Coisas acontecem no seu dia a dia e você não sofre dano por causa desse sinal. E a Zoe lembrou de um dia que o dedo dela ficou agarrado no porta-malas do carro. A Zoe de 7 anos, ela compreendeu. Pai, então é isso. Porque naquele dia que minha mão ficou agarrada, eu não quebrei nada. Porque assim como eu chamo Zoe, eu tenho a vida de Deus em mim. Meu irmão, ela tem 7 anos e sabe. E o que a gente está fazendo com essa palavra? Tem 3 dias que a Zoe está no meu pé, querendo falar em línguas e quer que eu explique para ela o que é e como é que faz para falar. E hoje à tarde não vai ter jeito, eu tenho que escapar, não vou escapar dela não. Mas hoje à tarde vai ter fogo naquela casa. Amém? E agora o sinal de Deus por mim. Nós vimos aqui o poder de Deus através de mim, impor as mãos e expulsar demônio. O poder de Deus por mim, proteção. Serpentes e coisas mortíferas. E agora o poder de Deus em mim, falar em novas línguas. E tem gente que vai falar que não, Jesus está falando de idioma. Para que ele ia falar? O próprio Jesus, falar que falar um outro idioma é um sinal. Se a gente tem escola natural que ensina um idioma para a gente, não quer dizer que aprender inglês é um download do céu? Oh, hi, my brothers. That's fine. I'm going to Matipó, Minas Gerais. Não tem nada. Meu irmão,
Jesus está falando sobre falar em línguas. É isso que ele estava falando. E aí a gente vai voltar para Atos 2. Vai, abre aí. Vai correndo com o meu tempo ali, pelo amor de Deus. Se faltar 5 minutos, vocês me dão mais 5 minutos aí, que eu posso deixar essa caixa de minhoca aberta para vocês não. Vamos lá. Atos 2. Jesus disse que era um sinal. Era algo maravilhoso falar em línguas. E agora nós vamos entrar mesmo naquilo que eu quero falar essa manhã. Agora vai começar a pregação. Que é sobre o falar em línguas. Falar em línguas. Eu fiz essa construção toda para você, por quê? Porque você sabe que Jesus foi, você sabe que agora o Espírito está aqui, se você é filho, você tem o Espírito dentro, e tudo isso é verdade, tudo isso aconteceu, e Jesus agora disse dos sinais que ia acontecer, e você vive essas coisas. Então, meu amigo, agora estudando sobre falar em línguas, não vai ter mais dúvidas. Oh, aleluia, obrigado! Para de ver gente falando coisa na internet que não entende. É como se eu gravasse um vídeo falando sobre biologia, que é nuclear, não sei se tem isso. Nanotecnologia, vou fazer um canal só de nanotecnologia. Meu amigo, amor de Deus, de um carro só sei trocar pneu. Vou falar de nanotecnologia? Não vou. Eu vou ter crédito? Não vou. Mas na internet está cheio de mestres da palavra e a gente quer ouvir só eles. Corre para a palavra. A palavra está te falando o que é a verdade. A palavra hoje vai te mostrar o que é o falar em línguas, para que serve. E aí você tira suas conclusões no seu coração. Atos 2. A gente já viu Jesus falando para ficar quieto, que a gente ia revestir de poder, não foi? E no Atos 2, assim, aproximando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos! Fala alto aí, todos! Mas grita aí, todos! Todos foram cheios do Espírito Santo. Acabou o texto? E passaram a falar em outras línguas. Não te convenci ainda não, e eu sei que não, mas vai chegar lá. Também não estou aqui para te convencer, estou aqui para te apresentar a palavra. Crer é cada um com seu coração. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí, você sabe da história, estava cheio de gente lá em Jerusalém. Tinha os partos, os medos, o povo da Mesopotâmia, do Egito, do Ponto, da Frígia, gente de todo lado. Romano, tinha tudo lá. E aí eu quero aqui, todos, no 11, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aí o povo fala assim, tá vendo? Era idioma. Ô gente, desculpe lá, era idioma. Porque se o povo estava falando, e o pessoal ouviam da grandeza de Deus falar na língua deles, no idioma deles, era idioma. Que línguas é essa então? Eu quero, antes de abrir uma coisa aqui, 1 Coríntios 14. Eu tenho que ler, eu sei que você segura a raciocínio aí. A gente precisa de construir uma coisa e é assim mesmo. É assim mesmo. Tem hora que dói. Tem hora que é isso? Fica calmo, vai dar certo, amém? Ou nem por isso? Amém. 1 Coríntios, na verdade no 12. Paulo vai dizer assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Amém? Quando você diz, Jesus é o Senhor, é o Espírito Santo. É a operação dele fazendo isso. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E aí ele vai listar 9 dons do Espírito. Amém?
9 dons do Espírito: dons de poder, dons vocais e dons de revelação, que também a gente pode dividir. Dons de poder, qual que é? Povo formado aí, cadê os ministros? Dons de poder, cura, dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Esses são os 3 dons de poder. Agora, dons de revelação. De espírito, esse. Você sabe, tá vendo? Vocês estudam. Dons de revelação, discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E dons vocais: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E eu falo como Paulo: concernente aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Estudem. Variedade de línguas. Que variedade de línguas é essa? Aqui nós vemos claramente algo que o Espírito derramou sobre todo aquele que é revestido do poder. E nós vemos a evidência do falar em línguas em Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Todas essas 3 referências, quando as pessoas eram cheias do Espírito Santo, havia evidência de falar em outras línguas. Amém? Então é isso. O crente revestido do poder, a evidência que ele foi revestido do poder é o quê? Falar em outras línguas. Só que nós também temos agora os dons do Espírito. E é fantástico o que Deus fez. Nós temos 9 dons do Espírito. Amém? Dos 9 dons, nós vemos 7 dons mostrados lá no Velho Testamento. Olha isso. E só 2 agora. Meu irmão, isso só me mostra que para a igreja ele reservou algo diferente. Porque só a variedade de línguas e a interpretação de línguas que você vai ver para a igreja. Você não vê isso no Velho Testamento. Por quê? Porque aquele povo vinha o Espírito sobre em alguns homens, e aí eles podiam profetizar, eles podiam curar, eles podiam operar nos outros 7 dons, porque o Espírito dentro. Mas só quem te habilita a agora andar em variedade e interpretação de línguas é o Espírito dentro também. É só para quem é filho. E agora tem um monte de gente que vai para um monte de lugar banalizar aquilo que só a igreja vive. Jesus reservou só para a igreja. Agora, irmãos, para você que ainda ficou com a minhoca na cabeça sobre por que os árabes e tal ouviram nos seus próprios idiomas. Aqui houve algo diferente, um aspecto diferente do falar em línguas. Como é que a gente sabe disso? Você vai no original, a palavra usada para esses idiomas, que nós vimos em Atos 2:11, eles ouvindo no idioma deles, é a palavra dialectos, que significa dialetos. Idiomas, idioma de um povo, amém? Só que quando você vai ver o povo falando em línguas estranhas, é a mesma palavra que nós vemos no texto de Jesus, em Marcos 16:17, quando ele disse que aqueles que creem em falar em novas línguas, porque a palavra que não é dialectos, a palavra agora é glossa, e ela quer dizer uma linguagem distinta. Isso me mostra que quando Jesus faz a promessa das línguas estranhas, quando os discípulos receberam o revestimento do poder e começaram a falar em línguas, eles estavam falando o quê? Glossa, um dialeto distinto. Mas o povo ouviu no quê? No dialectos, ou seja, idiomas. Amém? Línguas estranhas não é coisa de crente doido. É algo que o próprio Deus deixou para a gente. Olha aí. Jesus disse que a gente ia falar em novas línguas. E a gente não fala por quê? Agora, a gente tem que separar muito bem o que Paulo vai dizer.
Uma coisa é o falar em línguas, que é uma evidência bíblica daquele que foi revestido de poder. Agora, uma outra coisa é andar debaixo do dom da variedade de línguas. E eu tenho um slide para vocês. Vai lá. Aí. 3 tipos distintos do falar em línguas. Amém? Passei a madrugada toda fazendo isso aqui. Não, eu anotei num papel com a letra, como diz o Fernando, ilegível. E o Fernando fez isso. Obrigado, Fernando. 3 tipos distintos. Gente, pelo amor de Deus. Acha que não é isso? Não, vai estudar. Linguagem, e não é porque eu estou falando não, vai estudar. Linguagem de oração, variedade de línguas, sinal aos incrédulos. Amém? Para você que é aluno da escola bíblica, hein? Esse aqui não está incluso na mensalidade não, segura essa. O homem é revestido do poder lá em Atos, vocês viram? A gente leu, não leu? E o que aconteceu quando o povo foi cheio do Espírito Santo? Gente, a gente leu, bora! Falou em línguas. Isso é o quê? Linguagem de oração. Porque Paulo vai dizer lá no capítulo 14 de Coríntios, você vai ler na sua casa, eu vou ler aqui não, que meu tempo está acabando. Lê na sua casa, Coríntios 14. Que a linguagem espiritual agora, que o homem tem, uma linguagem, uma oração perfeita entre o espírito do homem e Deus, é o falar em línguas. Você, quando fala, você está dizendo mistérios que só Deus compreende, o Espírito Santo compreende. Isso é o Espírito, amém? Isso é para quê? O homem fala a Deus. Amém? Então a gente sabe, linguagem de oração, falar em línguas. O homem fala a Deus. Nós temos agora a operação do dom, que a gente viu em Coríntios 12. Variedade de línguas. Está escrito lá, não está? A gente leu, não leu? Isso. Vai, 06. Olha lá. Deus fala ao homem. Quando tem o dom em operação, é Deus falando ao homem. Amém? É por isso que quando está listado, a variedade de línguas tem que vir sempre atrelada à interpretação de línguas. Paulo vai dizer isso no capítulo 14 de 1 Coríntios. Se um homem está só falando, ninguém está recebendo. Mas quando é o dom em operação, ele fala e ele ore para haver interpretação. Para o quê? Para Deus, através das línguas e passando pela interpretação, fale ao homem. Amém? Amém? Ei, glória. Sinal aos incrédulos. O homem fala de Deus a outro homem. A gente vê em Atos. Isso a gente viu em Atos. Os homens falavam em línguas. E as outras pessoas, os árabes, os cretenses, o povo da Frígia, eles escutavam o homem falando de Deus no idioma deles. Isso é um sinal aos incrédulos. E a passagem é clara. Tanto é que o povo fica zombando. Está todo mundo tonto. Isso aí é vinho. 1h10, 9h da manhã, eles estão bebendo. Está todo mundo doido. Os incrédulos olhando o pessoal falar em línguas. Agora, uma outra coisa aqui. Você pode estar achando que ainda é idioma. Estou percebendo isso aqui. Mas vamos lá. Eu sou árabe. Salam aleikum. E aí, a palavra diz que eu escutei as pessoas falando em árabe. Cada um de vocês fala o seu nome completo agora, a partir de 1, 2, 3. Voz alta. 1, 2, 3. Bruno Roberto Vieira. Não, vai dar certo. Você vai falar o seu nome completo. Se você tem um nome pequeno, eu tirei o microfone, desculpe lá. Você vai falar de novo. Se o seu nome completo é pequeno, você vai repetir, né? Vai que seu pai ficou com preguiça, só diz assim, João Gomes. Não, vai, fala mais vezes. Vamos lá. 1, 2, 3. Bruno Roberto. Opa, peraí. Em Atos vai dizer que tinha 120 pessoas cheias do Espírito, todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo. Não venha com essa conversa que eles estavam falando em idiomas, porque se eles estivessem falando em idiomas, eu não conseguiria saber o que estava sendo dito. A gente viu que agora. Isso é o quê? Uma manifestação do poder de Deus, é o dom em operação.
para poder alcançar aquele povo lá em Atos. 120 pessoas glorificando a Deus. E um cara escuta em latim, o outro escuta em grego, o outro em árabe, o outro em mineirês, o outro em não sei o quê. Só pode ser operação, meu irmão. Que eu sei o nome da massa e não escutei ela falando. Não me venha com churumelas. Isso não foi idioma, foi poder de Deus. Se você... A palavra é clara, se você quer minimizar o poder de Deus, o problema é todo seu. Vamos lá, vamos seguir minha tabela que ficou bonito esse trem aqui. Vou fazer agora aqui. Linguagem de oração. Ninguém entende, ó, a revelação. Ninguém entende. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, que quando a gente fala, nós mesmos não entendemos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para a mente não ficar infrutífera. E enquanto eu glorifico a Deus em línguas com o meu espírito, é bom que eu glorifique ao Senhor na minha mente também. Amém? Variedade de línguas. Por quê? Manifestação do dom. O cara falou em línguas, passou pela interpretação. Todo mundo entende. Sinal aos incrédulos, lembra de Atos? Só quem recebe a mensagem é quem a entende. O árabe entendeu, mas o outro do lado entendeu em grego. Só quem recebe a mensagem é que entende. Agora aqui, ó, agora que eu vou pegar vocês. Por que falar em línguas, crente? Por quê? Como linguagem de oração. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, vai ler na sua casa. Edificação pessoal. Variedade de línguas. Edificação coletiva. Quem estava no Malta Camp aqui no ano passado? No Malta Camp no ano passado a gente teve o dom da variedade de línguas em operação, seguida de interpretação. Quem estava lá? Temos testemunhas. Deus falando coisas em línguas e uma outra pessoa interpretando. No caso, eu falei em línguas e Marcinho interpretou. Para dar uma palavra para o Evander. Mas isso aqui é o quê? Acontece o que? A edificação coletiva. Porque quando acontece um trem desse no meio da congregação, você fala assim, meu Deus, é real. A minha fé é real. Aquilo que eu creio não é mentira. Eu creio nos dons e eu estou vendo os dons em operação. Edificação coletiva. Sinal aos incrédulos, edificação de terceiros. Que terceiros? Os incrédulos. Amém? Vocês entenderam? Vocês entenderam mesmo? Meu irmão, agora é o seguinte, agora é com a gente. Nós estamos, e eu quero abrir esse texto para você. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Se não abrir, só presta atenção, pelo amor de Deus. Meu irmão, nós vimos o próprio Jesus falando sobre o Espírito Santo. Nós vimos o povo vivendo aquilo que Jesus disse, não só recebendo o Espírito dentro, mas sendo revestido com poder. Nós vimos os sinais operando aqui. E qual é a conclusão que a gente chega? Que a gente está agora na dispensação do Espírito, a gente não pode viver de forma normal, nem de forma leviana. 2 Coríntios 3, e eu amo essa passagem. Paulo vai dizer assim, a partir de onde? Ah, esse aqui é bom demais. Segunda Coríntios 3, a partir do 7. 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo vai dizer que a lei,
lá no Velho Testamento foi glorioso. O ministério da lei foi glorioso. Mas era um ministério que só apontava o quê? Morte. Porque te mostrava o quê? O pecado. Agora, porém, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Meus irmãos, nós estamos debaixo de uma dispensação de muito maior glória. Muito maior glória. Muito maior glória. E glória aqui, no original quer dizer muito mais excelente. Muito mais proeminente. O ministério da lei foi bom demais. A lei entregue a Moisés foi bom demais, teve a sua glória. Agora pensa na lei, pensa em tudo que aconteceu na velha aliança. É mar que abre, é machado que boia, é fogo que desce, é coluna de fumaça, é um exército de ossos secos que se levanta. É muita glória, mas como não será de muito maior glória o ministério do Espírito? Nós sabemos que a igreja é um mistério agora revelado de Deus. Os profetas na antiga aliança, quando profetizavam, eles profetizavam só sobre Cristo e sobre a volta de Cristo. Mas o que tinha dentro disso, a igreja, eles não poderiam ver. Por quê? Porque o próprio Deus guardou esse ministério. Guardou esse mistério. Somos nós, a igreja. E nós vimos que dos 9 dons que já foram vividos e operados desde a antiga aliança, Ele deixou 2 para a igreja. Para a igreja. Como não será de maior glória esse ministério que a gente está nele agora? Como não será? Meu irmão, falar em línguas é por fé. Quem aqui é salvo? Quem um dia confessou Jesus como Senhor? Tem gente que não levantou, vai fazer a apelo daqui a pouco. Um dia você confessou Jesus como Senhor, você é salvo. Amém. Você é salvo. Como é que você sabe que você é salvo? Desceu um anjo com um atestado de salvação para você e te entregou? Você passou no registro de notas para pegar lá? Não. Como é que você sabe? Pela fé. Pela fé. Nós somos chamados para andar pela fé. É por isso que, meu irmão, falar em línguas não precisa de arrepio no corpo, não precisa de uma música forte, não. O falar em línguas é para todo aquele que crê. É crer. E os dons do Espírito, você pode pedir. E você recebe por fé. Para que eu preciso disso, Bruno? Meu irmão, se Jesus deixou só para nós, igreja, eu quero tudo. A gente vai entendendo no meio do caminho. A gente tem que fazer como uma criança. A criança não quer entender aqui. A criança escuta e acolhe no coração. É isso que é fé. Não tenta entender com o seu raciocínio não, que você não vai entender nada. A própria palavra diz que as coisas espirituais os homens naturais não podem discernir e acham que é loucura. É por isso que é só para quem é espiritual. É para filho. É para filho. E só para encerrar aqui, que pelo amor de Deus, assista o culto de quarta-feira. Irmã Val amassou aqui. E você escuta lá, e depois você escuta essa de novo. Que ela deu uma introdução, ela abriu o caminho, e a gente está aqui agora. Benefícios para se, porque do falar em línguas, como linguagem de oração. Agora você sabe. Benefícios da linguagem de oração. Conhecimento revelado. Isso eu falo por mim, gente. A palavra diz que Ele, o ajudador, consolador, ia nos lembrar de tudo aquilo que a gente aprendesse pela palavra. Quando eu comecei a investir tempo na oração em línguas, a forma do entendimento da palavra é outro. É outro. Edificação da fé. Gente, a gente está em construção. Essa construção acaba em que dia? Na volta de Cristo. E isso aqui, ó, é ferramenta de edificação da sua fé. Falar em línguas. Orar à vontade de Deus.
Durante uma oração em línguas, você vai ser conduzido a uma oração, ao que o próprio Deus quer que você se mova em oração. Andar em vitória sobre a carne. Crente carnal só é carnal se quiser. Você tem oração em línguas. Agora prova disso aliado com um jejumzinho. Está liberado o jejum também, gente. É como se fosse uma balança. Se você alimenta a carne, ela fica mais forte e o espírito, ó. Mas se você alimenta o espírito, a mortificação da carne. Ore em línguas. Faça um jejum. Gaste tempo com a palavra. Mata de uma vez por todas esse bifão. Amém? Desenvolver sensibilidade espiritual. Ah, meu irmão. Você começa... Como é que faz para se mover no espírito? Se movendo. Você tem que começar em algum momento. E quando você gasta tempo orando em línguas, você desenvolve uma sensibilidade espiritual. Você começa a fazer algo que o Maneco, quando veio cá, me ensinou numa conversa. Você começa a interpretar o ambiente. Interpretar o ambiente. Interpretar o tom de um culto. Interpretar o que o Espírito quer fazer durante um culto. Numa conversa, num aconselhamento. Oração em línguas faz isso. Adentrar num perfeito louvor. A palavra vai dizer que além do falar em línguas, nós podemos salmodiar e cantar em outras línguas. Isso é o perfeito louvor. Cantar em línguas é perfeito louvor. Desfrutar de intercessão sobrenatural. Quantas vezes, para vocês que oram em línguas, durante uma oração em línguas, se levantou o nome de alguém para você interceder, para você orar a respeito dessa pessoa? É isso, gente. Agora, não caia na conversa de gente que por não entender, diz que não existe. Por não entender, por não conhecer, por não praticar, diz que é mentira. A palavra se explica por ela mesma. A palavra é suficiente para a sua vida, meu irmão. A palavra é suficiente para você viver todos os sinais que o próprio Jesus disse que você viveria. Amém?